dessa liturgia de hoje para nós, como comunidade, para todos que vão acompanhar também pelas redes sociais, né? Então nós vemos um relato de um fato interessante no Evangelho. As pessoas trazem até os discípulos de Jesus, até os apóstolos de Jesus, um garoto possesso pelo demônio. Seu pai o traz e apresenta aos discípulos. E eles rezam e tentam expulsar aquele demônio do menino e não conseguem, né? E diz o Evangelho que se criou um tumulto, uma discussão entre os fariseus e os apóstolos, e nada do demônio sair do menino, até que Jesus aparece, e aí trazem o caso até Jesus. Jesus, depois de perguntar ao homem o que tinha o menino, lógico que Jesus sabia, mas é interessante esse detalhe. É importante que a gente conte para Jesus. Não que ele não saiba, mas ele quer ouvir de nós, porque isso é oração. Contar para Deus as coisas nossas é oração. Então Jesus faz questão de ouvir a prece daquele pai. E no final da prece ele diz, o pai fala para Jesus, se podes fazer alguma coisa, então faça por misericórdia, por caridade, por piedade. E Jesus pergunta para ele, se podes? Se podes? Como quem diz, você acredita ou não que eu posso? E o homem diz para Jesus, eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. E depois desse diálogo, Jesus expulsa o demônio. Isso é um ponto importante. Outro ponto é que depois os apóstolos ficam como que admirados e curiosos por não entenderem por que eles não conseguem expulsar aqueles demônios, se em alguns capítulos atrás eles saíram de 2 a 2 e conseguiam expulsar os demônios e conseguiam curar as pessoas em nome de Cristo, e por que aquele ali eles não conseguiam, né? Dá uma olhadinha nele lá, quem que? Para a irmã dar uma olhadinha se ele está bem. Ele fica assim mesmo. E aí percebem que Jesus conta para eles então que aquela espécie de demônio não poderia ser expulso de outra forma a não ser pela oração. Então o primeiro ensinamento aqui desse caso é que existem hierarquias no mundo espiritual, né? Como a gente já falou nos cursos de cura e libertação, no mundo espiritual existem hierarquias. Então aqui se tratava de um demônio de alta hierarquia, né? Casos raros de possessão diabólica, e que não se expulsa a não ser pela oração, mas não uma oração do momento, mas sim uma vida de oração. É diferente. A oração de momento dos apóstolos não foi suficiente para expulsar aquela espécie de demônio que só seria expulso por alguém que vive a oração o tempo todo. A gente vê na história da igreja muitos casos assim. Na época de São Francisco, vários exorcistas tentaram expulsar um demônio de uma pessoa em Assis, bispos e padres, e não conseguiam. E depois de vários meses tentando, chamam Francisco. E só de Francisco chegar ao local, a pessoa fica liberta. Na época do Padre Pio, mesma coisa. Muitos sacerdotes e bispos foram tentar expulsar um demônio na região da Itália, perto de Pietrelcina, e não conseguiram. E aquilo virou uma questão de honra para a igreja. Até que chamam São Pio, e Padre Pio chegando no local, o demônio é expulso.
Também na época do Papa João Paulo II, houve um caso de possessão na África, que todos os bispos exorcistas da região não conseguiam libertar a pessoa com mais de 6 meses de oração, até que chamaram então na época Dom Manuel Milingo, que era o exorcista oficial do Vaticano, um cardeal também, e ele também foi lá e não conseguiu. Então trouxeram esse caso até o Vaticano e o próprio Papa João Paulo II fez esse exorcismo. E interessante que, se não me engano, em 1984, interessante que ao adentrar dentro da capela assistindo onde estava o Papa, a pessoa veio calma até ali, mas com os cardeais, o pessoal trazendo, a pessoa possessa flutuou dentro da capela assistindo, subiu e olhou para o Papa. E o Papa não ousou dar uma sentença ou dar uma ordem ao demônio. Ele pediu os paramentos e começou a celebrar a missa. E na hora da consagração, o demônio foi embora, sem nenhuma palavra direcionada direta a ele, mas pela vida do Papa, a humildade dele, ele podia dizer, não, sou o Papa, é comigo essa treta aí, né? Mas não, ele entregou a quem era maior que ele a responsabilidade daquela libertação. Então, sempre em nossa vida, podemos nos deparar com situações que não se vence com a simples oração momentânea. Você lembrou da leitura que eu falei ontem lá, que Paulo fala do um anjo de Satanás que esbofeteava, que ele pediu 3 vezes a Deus e não foi afastado. Então, existem momentos assim, existem situações em nossa vida que se vence pela oração perseverante, pela vida inteira de oração. Por isso que a gente vê na história dos santos que eu relatei aqui, que por que os santos conseguiam expulsar os demônios, mesmo sem falar nada, e os outros falando e rezando não conseguiam? Porque a vida do santo trazia a oração. Eles eram já mergulhados numa vida diferente. Uma vida de oração. Não era simplesmente rezar naquele momento, para aquele acontecimento. Eram pessoas que já a vida toda viviam na graça de Deus, que lutavam pela graça de Deus. E também em situações comuns do nosso dia a dia, da nossa comunidade, acontecem isso também. Às vezes tem problemas dentro da comunidade que não serão resolvidos só com boa vontade. Nem só com um momento de oração por aquela situação, mas por uma vida de oração de verdade. Por isso que eu pedi que esse ano nossa comunidade rezasse o rosário diariamente, né? Não só o rosário por uma intenção, mas o rosário diariamente. Para que a gente não se enquadre nessa situação de rezar por uma situação, mas estar em oração o tempo todo para enfrentar as situações. É assim que se vence algumas espécies de demônio, principalmente de forma comum, de uma comunidade. A oração do rosário vai ajudar a comunidade inteira a se compreender melhor, a evitar divisões que destroem. Nós vimos aqui na primeira leitura, que na carta de São Tiago, que ele diz assim: mas se fomentais no coração ciúme, rivalidade e coisas ruins, não sois uma comunidade cristã, né? E infelizmente, dentro de nossa comunidade também existem muitas rivalidades que precisam acabar, principalmente agora neste ano. Rivalidade entre vida celibatária e casais, jovens e celibatários. Eu percebo bastante rancor, né? Às vezes quando algum religioso celibatário vem partilhar, falar de algum casal, um rancor, ou às vezes um casal vem contar que chegou na casa e tem aquele rancor da vida celibatária. Enquanto houver isso entre nós não estaremos fazendo plenamente a vontade de Deus, né? Para expulsar esse tipo de demônio, é preciso o rosário, a intercessão da Virgem, que nos ensine a se diminuir, a perdoar. Lembra a pregação maravilhosa do padre ontem na missa?
que coisa linda aquilo, como aquilo é de Deus para nós, né? Então, quando vier alguém da comunidade que te machuca, lembre do nome dessa pessoa e ofereça aquela oração, a sua oração cotidiana por essa pessoa. Lembre dela, reza por ela. Quando você vê ela de novo, você vai perceber que cada vez aquilo vai te machucar menos. Porque você está acostumando a rezar por aquela pessoa que te feriu. Porque as pessoas ferem sem querer. Sabia? Não é por querer que se fere. Depois vai virando por querer, porque daí criou birra, aí vai... Mas os primeiros ferimentos são sem querer. Sabe? Se pegou uma hora, um irmão ou irmã chegou na casa e está meio emburrado, tratou mal, ou poderia ter feito alguma coisa melhor e não fez. Ou um casal murmurando, chegando, às vezes fala mal, porque chegou na casa, viu alguma coisa desarrumada, em vez de pegar e arrumar, vai falar que o celibatário não arrumou, né? Eu gosto aquele acontecimento que aconteceu uma vez com o tio Pi, na casa São Pio. Uma missionária chegou lá de serviço, chegou na casa São Pio, a casa estava bagunçada, a lavanderia, as coisas, tudo. Ela chamou o tio Pi, falou para ele, falou: nossa, olha, o pessoal tá aqui, olha que bagunça, imagina se chega a vigilância sanitária aqui, essa bagunça, essas coisas aí, tudo. Isso aqui tem que arrumar, a missão tem que arrumar. Ele falou: muito bom, você é missionário? Assim, arruma. Acabou, resolveu o problema. É missionário também, né? Nosso carisma não é terceirizado para a vida celibatária, nem terceirizado para os casais. É uma comunhão, né? É uma comunhão. Mas infelizmente esse demônio da divisão de partidos tem ferido nossa comunidade. Mas é hora de dizer basta. E essa espécie de demônio só se vence com a força da oração cotidiana, do exercício do perdão, do exercício da oração, do exercício do sorriso. Sabe? Chegou o sorriso. Cheguei na casa, eu sou leigo, sou casal, sou jovem missionário. Cheguei na casa, viu alguma coisa fora do lugar? Arruma. Viu uma louça para lavar? Não precisa ter vergonha de lavar, não. Lava a louça. Arruma, né? Faça assim. A gente vai perceber que a comunidade começa a ganhar de novo uma só alma, um só coração, sem rivalidade. Não tem por que ter rivalidade. Nós não somos duas comunidades, somos uma única comunidade. Temos dentro de nossa comunidade estados de vida diferentes, mas uma só comunidade. A obrigação de cuidar dos acolhidos é de todos nós. A obrigação de manter a casa limpa, a capela arrumada é de todos nós. A obrigação de tratar bem quem chega na casa é de todos nós. De rezar por aqueles que nos feriram é de todos nós. Então que todos nós tenhamos isso no coração. Deus vai realizar essa libertação dentro da nossa comunidade. Mas nós precisamos rezar. Acreditar que essa espécie de demônio só se vence por jejum e oração. Não se trata de uma novena por uma intenção. Não adianta fazer uma novena para isso. É preciso todos os dias rezar nessa intenção. Rezar o rosário mariano nessa intenção. Lembrando quem te feriu, lembrando quem você ficou chateado, lembrando aquela palavra que talvez o fundador falou e você ficou chateado, ou que alguém falou e você ficou chateado. Lembra dessa, traz de volta isso e reza por isso para curar. Não vai jogando pano por cima de ferida aberta. Curativo por cima de ferida aberta não fica bom. Então, destampa a ferida diante do Santíssimo Sacramento, destampa a ferida diante do rosário e reza na intenção do que te feriu. E dessa forma será expulso todo esse espírito de divisão de dentro de nossa comunidade. Vocês vão perceber quando começarmos a fazer isso, como as coisas vão começar a andar melhor. Graças a Deus tivemos um retiro maravilhoso esse fim de semana. E na visualização que teve o Rafael ontem na adoração, via que as barcas se juntavam de novo, né? E isso é um grande sinal de Deus, né? É um sinal de que Deus restaura a comunidade agora neste ano, nesse tempo de mais maturidade, né? Mas isso se fará com o esforço cotidiano de cada um de nós. Então, restaurar a unidade da comunidade é responsabilidade minha e sua. Restaurar a unidade da comunidade
É responsabilidade minha e sua. Então, quando alguém vier trazer qualquer coisa que divide, lembre que a responsabilidade de unir a comunidade é nossa. Não dê corda para a fofoca. Não dê corda para a maledicência. A responsabilidade de manter a comunidade unida é de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.